Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 6, com o mercado refletindo a ata do Banco Central americano que surpreendeu os investidores. Começando pelo exterior, então, grande destaque é a divulgação da ata do FONC, o Comitê de Política Monetária americano. Depois de meses dizendo que a inflação é transitória e que não subiria os juros tão cedo, o Fed, o Banco Central americano, mudou o tom e foi muito mais duro do que o mercado esperava. O Fed disse que o fortalecimento da economia e a inflação alta podem levar a aumentos mais rápidos de juros. As principais leituras dos analistas sobre essa ata foram: a probabilidade precificada de uma alta de juros em março passou de 63% para 81%. Segundo ponto, é mais provável que o Fed promova 4 altas de juros em 2022 do que 2. E terceiro ponto, os membros do Fed defendem o início da redução do balanço patrimonial de quase 9 trilhões de dólares depois da primeira alta de juros. Da última vez que o Fed reduziu seu balanço patrimonial, a redução começou 2 anos depois da primeira alta de juros. Então, dessa vez, o intervalo deve ser menor. A Genial Investimentos destaca que antes da pandemia, o Fed tinha cerca de 4 trilhões de dólares no seu balanço. Com as compras de ativos na pandemia para incentivar a economia, o Fed passou a ter quase 9 trilhões de dólares e virou o principal comprador de ativos nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu ontem é como se o principal investidor do mercado americano, que é também o maior mercado do mundo, falasse que vai comprar menos, vai fechar a torneira do dinheiro. Então, é menos dinheiro circulando no mundo todo e isso explica a queda das bolsas, tanto lá nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Indo para a Ásia, as bolsas fecharam em queda por influência dessa perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos e na Europa agora pela manhã também as ações negociavam em forte baixa. Vindo aqui para o nosso cenário brasileiro, no nosso radar doméstico, a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos também derrubou a bolsa por aqui. O Ibovespa caiu 2,42% ontem, indo para os 101 mil pontos, a pior pontuação desde 30 de novembro. As ações de tecnologia, que são as que mais sofrem com aumentos de juros, desabaram. A Localweb, por exemplo, caiu quase 13% e a Melius quase 9%. E esse aumento de juros nos Estados Unidos, vale falar, atrai investidores do mundo todo para o mercado americano, já que ele é o mercado mais seguro do mundo, então quando tem uma perspectiva de aumento de taxas, ele fica ainda mais atraente. Com isso, o dinheiro sai de países emergentes e com essa saída de dólares de emergentes e do Brasil, a moeda americana sobe. Ontem o dólar por aqui fechou em quase R$ 5,72. E além desses fatores externos que pesam sobre a nossa bolsa, o cenário interno também ajuda a deixar o clima mais negativo por aqui. As pressões de servidores por reajustes salariais e sinalizações negativas de presidenciáveis sobre questões fiscais estão pesando bastante sobre a bolsa, que vem caindo nos últimos dias. Vamos então ver como estão os nossos índices. O Ibovespa Futuro tem uma leve alta de 0,11%, uma correção natural depois da forte queda de ontem. O dólar também tem uma leve alta de 0,09% e o S&P 500, que mede o desempenho ali da bolsa americana, está com uma queda de 0,04%, uma queda leve também depois das quedas fortes de ontem. E vamos ver nossa agenda também do dia. O IBGE acabou de divulgar os dados da produção industrial de novembro. Eles vieram abaixo do esperado pelo mercado, que previa uma alta de 0,1%, então veio essa queda de 0,2%, e o IBGE destaca que apesar do setor acumular uma alta de 4,7% nos 11 meses de 2021, na comparação com 2020, a indústria continua se afastando do patamar que tinha antes da pandemia, está 4,3% abaixo de fevereiro de 2020. Do outro lado, do lado positivo, o IBGE também destacou que mais da metade dos 26 ramos avaliados na indústria passaram ao campo positivo, mais da metade deles, sendo que antes mais da metade estava no campo negativo, então essa foi uma sinalização positiva. E agora indo para a nossa agenda lá fora, vão sair os dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tem também dados de balança comercial por lá e também os dados de inflação na Alemanha. E este foi mais um Morning Call. Até já! CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista.